Pessoal, boa noite. Então, nós vamos começar o segundo trimestre. Esse segundo trimestre será dividido em 3 etapas, como vocês podem ver aí no slide, tá? A primeira etapa, né, tem início hoje. Eu vou enviar no WhatsApp um texto em PDF para vocês lerem. Vocês vão assistir esse vídeo que eu estou fazendo e vão realizar as atividades dessa primeira etapa no Google Classroom. Ou quem não tiver acesso pode fazer no caderno e tirar uma foto e me enviar, tá? Essas mesmas atividades, elas estão no texto em PDF também. E logo em seguida, depois vai ter a segunda etapa e a terceira etapa, todas com a mesma configuração e com as datas que estão ali acima. Bom, pessoal, eu gostaria de começar com a diferença entre estado, governo e modo de produção. Eu não vou conseguir me estender muito nas explicações, senão vai ficar muito longo. Então, eu vou pedir para que vocês leiam o material que eu enviei em PDF, porque lá tem uma explicação melhor para vocês entenderem. Vamos começar por modo de produção. Modo de produção é a forma como a sociedade, uma determinada sociedade, produz os seus bens e distribui os seus bens entre os habitantes. Então, eu vou aqui, falar sobre o feudalismo, o capitalismo, o socialismo e o comunismo, descendo a flechinha ali. O modo de produção feudalista, ou feudalismo, ele existiu entre mais ou menos 1300 até mais ou menos 1400. Nesse modo de produção, não se fabricava para acumular, só o camponês trabalhava, só o camponês plantava, fazia ferramenta, costurava as roupas, só ele fazia isso e tudo. A maior parte do que ele produzia ia para o senhor feudal, que era o rei, ou para o clero, que era a igreja, e para o clero, que era a igreja católica, e para a nobreza. Não se acumulava riqueza, tudo que se produzia era para subsistência. A partir de 1400, com o desenvolvimento das cidades, o sistema capitalista começou a existir. No sistema capitalista existe a relação entre o trabalhador, que tem a sua força de trabalho, e o capitalista, que é o dono das indústrias, dos comércios e tudo mais. O trabalhador, ele vai trabalhar em troca de um salário. O trabalhador vai produzir a riqueza, porém a maior parte da riqueza que ele vai produzir por meio do seu trabalho vai ficar nas mãos do capitalista, que é quem de fato se acumula riqueza. Então, o objetivo da sociedade capitalista capital é acumular riqueza, é acumular recurso. Um outro modo de produção que foi pensado pelo Karl Marx foi o socialista. O Karl Marx era crítico da sociedade capitalista, porque só o trabalhador, na verdade, que trabalhava. E tudo que se produzia ficava nas mãos, todo o lucro ficava nas mãos do capitalista. Por isso, para o Karl Marx, os trabalhadores teriam que se unir, fazer uma revolução e implantar o sistema socialista, onde todos os bens que fossem produzidos seria distribuído igualmente entre todas as pessoas. No sistema socialista, ainda é possível observar a presença de um governo e de um Estado, mas só que é um governo e um Estado temporário, que seria, na verdade, administrado pelo trabalhador, proletariado. O socialismo, ele teria que, na verdade, se desenvolver e caminhar para o comunismo, que seria um outro modo de produção capitalista. Como para o Marx, o governo e o Estado, ele sempre vai trabalhar para quem tem mais poder, o socialismo ele teria que se desenvolver e chegar no comunismo, que é a ausência total de governo e de Estado. As decisões seriam tomadas de forma coletiva.
Continuando ali no slide, nós temos ali em cima Estado. Então, o que é o Estado? Já é um outro conceito, diferente de modo de produção, tá? O Estado é uma instituição que possui leis, um determinado território e possui um governo. Governo é quem detém o poder para administrar as leis do Estado, para administrar as questões do Estado. Por isso que ali no Estado tem uma flechinha para baixo que puxa para o governo, porque o governo está dentro do Estado. O governo é quem administra, quem exerce o poder. Tipos de governo ali, continuando na setinha, nós temos a monarquia, a ditadura, a democracia e muitas outras formas de governo que nós tratamos nas outras aulas que eu já gravei para vocês, tá? Voltando ali em cima, em Estado, seguindo a flechinha para o lado. Então, o Estado é como se organiza economicamente a sociedade. Como que a sociedade se organiza economicamente? Então, também tem vários tipos de Estado, que é o Estado absolutista, foi o Estado absolutista, né? Que eu já expliquei para vocês, o Estado liberal, que veio substituir o absolutista, o soviético, que aconteceu na Rússia, na União Soviética, o fascista, que aconteceu na Itália e na Alemanha, como eu já expliquei para vocês, o estado de bem-estar social, que aconteceu na maior parte dos países, e o estado neoliberal, que hoje, na verdade, existe em muitos países. E aí eu expliquei para vocês que no Brasil hoje nós temos o quê? Um tipo de estado, na verdade, que é uma mistura entre bem-estar social, porque as pessoas aqui têm direitos, mas também tem um pouco do neoliberalismo, né, que é a questão do governo não se intrometer na economia e tudo mais. Bom, para entender melhor o que eu quis dizer para vocês com o que é modo de produção, o que é Estado e o que é governo, eu gostaria de propor uma reflexão que aí vocês vão conseguir entender melhor. Vamos pensar no Brasil como exemplo, tá? Brasil, que tipo de sociedade ou de modo de produção nós temos no Brasil? Feudalista, capitalista, socialista ou comunista? Capitalista. Então, o tipo de sociedade ou de modo de produção que nós temos no Brasil é o capitalismo. Que tipo de governo nós temos no Brasil? Uma democracia. Que tipo de Estado nós temos no Brasil? Uma mistura entre estado de bem-estar social e o neoliberalismo. Já Cuba, lembra de Cuba? Aquela pequena ilhazinha perto da América do Norte, né? Que teve uma revolução na década de 1950. Que tipo de sociedade ou de modo de produção atualmente existe em Cuba? A socialista. Não é a comunista, porque lembra que no comunismo tem que ter uma ausência de governo e de Estado? E em Cuba tem o mesmo governo há mais de 50 anos, então não pode ser comunista, é socialista. Ou seja, na prática, nunca existiu um país comunista. Existiram e ainda existem países com um tipo de sociedade socialista. Que tipo de governo tem em Cuba? Uma ditadura, né? Porque o Fidel Castro, desde a Revolução na década de 50, ele assumiu o poder e há pouco tempo, por questões de saúde, o irmão dele assumiu o poder. Então é uma ditadura. Que tipo de Estado tem em Cuba? Estado soviético, lembra? Por causa da União Soviética, de todos os países que a Rússia ali fez a revolução e instituiu uma sociedade, um modo de produção socialista por causa disso. Agora eu vou pedir para vocês, e isso vai ser a primeira atividade que vocês vão responder ou no Google Classroom
Ou para quem não tiver acesso no caderno, tirar foto e me enviar que vai valer nota. Vocês vão para cada país que eu citei ali escrever que tipo de sociedade ou de modo de produção atualmente eles têm, que tipo de governo e que tipo de Estado. Agora nós vamos passar a reflexão para o que os três clássicos da sociologia disseram sobre a questão do Estado. Nós vamos começar com Karl Marx. Para o Karl Marx, o Estado, ou o governo que administra o Estado, ele é uma espécie de comitê executivo dos negócios da burguesia. O que o Marx quis dizer? Que o governo que administra o Estado sempre vai criar leis para garantir os interesses da classe dominante, das pessoas que têm poder. É fácil observar isso na nossa prática. Se nós formos pensar nas leis que são criadas pelos governantes, muitas leis são nítidas que elas foram criadas para garantir muito mais os direitos, os interesses da classe dominante de quem tem poder. Se nós formos pensar na reforma da Previdência Social, aquela que diz que o povo vai ter que trabalhar mais para conseguir se aposentar, os interesses de quem essa lei criada pelo governo está garantindo? Os interesses dos trabalhadores ou os interesses da classe dominante? Por isso que, de acordo com Marx, os trabalhadores, como expressado ali naquela imagem, eles deveriam se unir, fazer uma revolução, derrubar a sociedade capitalista e instituir a sociedade ou modo de produção socialista, dividindo os bens de forma igual. Essa sociedade, temporariamente, ela seria administrada pelos trabalhadores, o proletariado. Esse socialismo, ele teria que, futuramente, chegar ao comunismo, que é a ausência total de Estado, a ausência total de governo. As decisões seriam tomadas de forma coletiva, já que, para o Marx, sempre que existir um governo, sempre que existir um Estado, o governo ele sempre vai trabalhar para manter os interesses de quem tem dinheiro, de quem está no poder. Agora nós vamos passar para a análise do Max Weber em relação ao Estado. Por Weber, o governante ou quem está no governo sempre vai ter a possibilidade de impor a sua própria vontade em cima do povo, e isso é o poder. Então, quem está no governo tem o poder, tem a possibilidade de impor a sua vontade. Então, isso acontece. Para o Weber, também, o Estado ou o governo possui o monopólio da violência legítima. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo é o único que pode agir de forma violenta dentro da lei, sem ser punido por causa disso. O governo, que é aquele que administra o Estado, ele pode tomar medidas violentas dentro da lei, porque é ele que possui o monopólio da violência legítima. Para vocês entenderem melhor o que seria essa questão do governo ter o monopólio da violência legítima, é só pensar em algumas situações, tá? Eu vou citar duas situações para vocês. Primeiro, uma manifestação de professores que teve há muitos anos atrás, na época do Álvaro Dias, em que ele pediu que a PM, a Polícia Militar, agisse de forma violenta com os professores que estavam se manifestando. Então, os cavalos passaram por cima e tudo mais. Um outro exemplo aconteceu na época do Beto Richa, alguns anos atrás, em Curitiba. Os professores estavam se manifestando e, com uma autorização do governo, a PM, na verdade, para acabar com a manifestação que estava acontecendo,
foi autorizada a jogar bomba de gás lacrimogênio, a disparar bala de borracha. No final, na verdade, teve professor que chegou a perder a visão nesse processo, né? Até hoje, o governo ele não foi punido por causa disso, porque o governo, que é aquele que administra o Estado, ele tem o monopólio da violência legítima. Ele pode ordenar a violência sem ser punido por isso. A outra atividade que vocês vão fazer é uma análise dessa imagem que está no slide, né? Está escrito ali, o povo tem razão, e aí tem uma galera ali provavelmente se manifestando, porque tem um cartazinho ali escrito abaixo a corrupção, e aqueles dois senhores que provavelmente representam ser do governo, dizendo o povo tem razão e nós temos a polícia. Né? É uma charge que expressa, na verdade, essa questão do governo ter o monopólio da violência legítima. Então, vocês vão fazer essa atividade ou no Google Classroom ou no caderno, tirar foto e me enviar. Então, como já dito, para o Marx, quem governa exerce o poder e a dominação, que é a possibilidade de impor a sua própria vontade para outras pessoas. Para o Weber, existe 3 tipos de dominação, 3 formas que o governo pode, na verdade, usar de artimanhas para impor a sua própria vontade para fazer o povo obedecer. O primeiro tipo de dominação é o tipo de dominação carismática. O líder que usa o tipo de dominação carismática para fazer o povo obedecer, ele está usando um tipo de recurso onde as pessoas vão considerar ele como um profeta. Ele vai criar crenças que vai levar o povo a ser convencido que ele é o herói que vai salvar a nação. Então, ele vai exercer um tipo de dominação carismática, é o do carisma, do cara legal, do herói, né, que vai salvar o povo, por isso o tipo de dominação carismática. As pessoas obedecem porque realmente acreditam que aquele líder é um herói, que vai salvar o povo, né? Um exemplo de líder carismático é aquele da imagem ali, foi Adolf Hitler, que durante as décadas de 1930 e 1940 exerceu o tipo de dominação carismática na Alemanha. O povo na Alemanha obedecia o Hitler porque acreditava que ele era o herói, o profeta, que iria salvar a Alemanha da impureza que era trazida pela presença dos estrangeiros dentro da Alemanha. O Hitler, ele fazia imensos discursos que o povo adorava escutar, que o povo aplaudia, né? Ele falava muito bem, ele convencia muito bem as pessoas. Por isso que o tipo de dominação que ele exerceu na Alemanha foi o tipo de dominação carismática. Ele se apresentava como um profeta, como um herói que iria salvar a Alemanha. Uma outra atividade que vocês vão realizar no Classroom ou no caderno, tirar foto e me enviar, é a seguinte: eu gostaria que vocês me dessem exemplo de pelo menos um líder carismático no Brasil na atualidade. Ou seja, que vocês me dissessem o nome de um líder, de um governante no Brasil na atualidade que usa o tipo de dominação carismática para convencer as pessoas a obedecer, né? Para impor a sua própria vontade. Aquele líder que se apresenta como o herói, o profeta que vai salvar a nação, que faz as pessoas terem uma crença nele, uma crença cega, porque acredita em tudo que ele fala. Eu gostaria que vocês me dessem pelo menos um exemplo de um líder, de um governo, de um governante, de um político no Brasil, então, que exerce esse tipo de dominação carismática. Um outro tipo de dominação é
tipo de dominação tradicional. Essa é muito fácil de entender. Na verdade, sempre que um líder, um governante, ele exerce a tradição para impor a sua vontade, para dominar. Então, nós podemos pensar naquelas pessoas que são políticas porque já é uma tradição da família estar no poder. Nós podemos pegar exemplo desde a época da monarquia, onde o rei ele passava o poder, né, para alguém da sua família. Na monarquia, na verdade, o poder era passado entre a família, então era uma tradição familiar exercer o poder. Só que nós podemos aplicar também esse conceito na atualidade. Na atualidade, é possível sim observar alguns políticos, alguns líderes que exercem um tipo de dominação tradicional, porque o poder, a política, ela já está na família e ela vai sendo passada de um integrante para o outro. Um exemplo que eu poderia citar pode ser do nosso atual prefeito da atualidade aqui em Londrina, que é o Marcelo Bellinati. O Bellinati, ele foi conseguindo seus eleitores com base no parentesco que ele tem com o ex-prefeito de Londrina, que é o Antônio Bellinati. O Antônio Bellinati, que também possui aí um tipo de dominação, esse sim, carismático, porque até hoje tem pessoas que têm o Antônio Bellinati como o prefeito, que poderia ter salvado Londrina, o herói, mas na verdade o Marcelo Bellinati, que é o sobrinho dele, hoje consegue seus eleitores porque ele é sobrinho do Antônio Bellinati. Ou seja, ele exerce um tipo de dominação tradicional, uma tradição da política ser passada entre a família. Uma outra atividade que vocês vão fazer é citar um exemplo de um líder que exerce poder, o tipo de dominação tradicional. Vocês vão citar isso e vão explicar por que esse líder ele exerce esse tipo de dominação de acordo com a teoria do Weber. Terceiro e último tipo de dominação é a dominação racional legal. Esse tipo de dominação, o líder ou político, ele vai impor a sua vontade ou exercer a sua dominação, o seu poder, com base nas leis e nas normas estabelecidas. Ou seja, é aquele político que não se coloca como um profeta, tampouco ele tem uma família já na política para exercer um tipo de dominação tradicional, porém ele se utiliza da lei para se candidatar e para se tornar um político também, porque é um direito. Então é um tipo de dominação racional legal. Gostaria que vocês me citassem, então, como uma outra atividade que vocês vão fazer, 3 exemplos de líderes políticos que utilizam um tipo de dominação racional legal para impor a sua vontade.